Paz do Senhor, igreja. Estou pedindo para os irmãos, já estão de pé, pegar suas Bíblias. Está lendo, abrindo suas Bíblias no livro de Ruth. A vez passada eu ministrei e eu mencionei alguns irmãos, né? Daí teve umas irmãs que falaram para mim assim: puxa vida, né? E a gente não faz parte também dessa história toda, de toda essa construção, né? Tanto na questão estrutural como espiritual, em apoiar a gente, nós que somos homens e a gente está correndo atrás. E eu trouxe uma palavra de uma mulher, talvez muita gente já conheça, mas eu quero trazer alguns pontos específicos dessa passagem e dessa mulher, quem foi, o que fez para que ela tivesse afixada na nossa Bíblia, também nos livros dos judeus. Eu quero falar um pouco sobre Ruth, e a gente vai estar lendo o 16 e o 17. E diz assim: disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e eu aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprove, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pode se assentar. Uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero que você incline sua cabeça, que você possa orar. Eu quero orar com você mais uma vez. Quero pedir que você possa se concentrar nesse momento, naquele que é Rei soberano, naquele que deu seu Filho unigênito para que você esteja aqui, aquele que fez o esforço cujo qual pai ou mãe não é capaz de fazer, humanamente falando. Você possa inclinar a sua fronte e orar. Deus, estamos eu e meus irmãos aqui nessa noite. Eu clamo e peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo tudo é vago, nada existe, não há consolo, não há abraço, não há amor, não há nada longe de Ti, Pai. Pai, nos abençoa com a Tua presença, que nós possamos, Senhor Todo-Poderoso, experimentar, Senhor, nessa noite, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, mas mais que isso, Senhor, da Tua salvação. Nós possamos nessa noite ter um vislumbre, Senhor, do que é a Tua salvação, daquilo que nos aguarda, Senhor. Nós possamos entender, Senhor, e nos alimentar a um ponto que esse alimento nos carregue, nos fortaleça, para que possamos caminhar entre as maldades, as coisas que o mundo tem apregoado, Pai. Entre as dificuldades da nossa vida, as distrações, que esse alimento possa nos fortalecer e nos enriquecer, Senhor, espiritualmente, para que possamos deixar de lado as coisas. Assim que a gente coloque a nossa cabeça no travesseiro, a gente possa entender que tudo que a gente passou, que tudo que a gente viveu, e que aquele dia, sim, aconteceu porque as Suas misericórdias logo de manhã se renovaram. Abençoa-nos, Senhor Todo-Poderoso. Abre os nossos corações, os nossos entendimentos, para que a Tua palavra, assim como a semente que caiu na terra fértil, possa produzir 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ruth, Moabita. Então, a gente entende muitas vezes de uma forma fácil, mas veja bem, você se casa com uma mulher ou com um homem que não acredita naquilo que você acredita, seja ele muçulmano, seja ele da macumba, seja ele de qualquer outra religião que não é a sua.
Você se casa com ele. Aí, você, por amor ao seu marido, à sua esposa, você une as suas alianças em fé. Em fé. Eu quero perguntar para você o que o mundo tem colocado dentro do seu coração para que a gente possa romper com o mundo. Com esse namoro que a gente tem muitas vezes com o mundo, com esse relacionamento que a gente tem com o mundo. Quais são as suas preferências mundanas? Quais são a forma com que você enxerga esse mundo? Até onde vai o limite do que o mundo? Eu não estou falando assim somente de mundanismo, de música do mundo, de bebida. Não, eu estou falando daquilo que separa você de entender quem é Deus na sua vida, de entender o que Ele fez por você, de entender o quão precioso é o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Gente, a história de Ruth fala sobre uma mulher que não era do povo, não era de Israel. Aí a gente vê Moabe. Então, se vocês lembrarem lá atrás, Ló está saindo de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olha para trás e ele sai com 2 filhas. A filha mais velha de Ló, em Gênesis 19, do 30 em diante, ela vai falar assim: durmamos, pois, nós, o nosso pai, porque não nos restará descendência. E de um incesto nasce Moabe. Da filha mais velha nasce Moabe. E daí se origina os moabitas. E a filha mais nova também. Então assim, você consegue entender que a sua atitude hoje, aquilo que você faz hoje, não referente a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas o que você faz hoje, o que você planta na sua descendência, vai frutificar lá na frente. Da mesma forma, a gente tem a história de Raabe até Davi, são 3 gerações. Então, a descendência, a sua escolha hoje, ela leva você a entender que futuramente o seu filho, que hoje está na igreja, hoje está buscando a Deus, hoje está aprendendo de Deus, que parece que não vai, às vezes, dar nada. Ele pode alcançar gerações para o reino de Deus. Através do seu exemplo, ele pode se tornar o líder de uma nação, como Davi se tornou, um rei, o rei de Israel. Através do exemplo, através do que você tem passado. Ruth vem do hebraico e quer dizer amiga, amiga fiel. Então você se torna amigo fiel. Você abandona o mundo e fala: Deus, eis-me aqui, quero te servir, quero te buscar, quero ser íntimo de ti. E você se torna amigo fiel. Veja que Ruth, ela servia um Deus chamado Quisleu. Quisleu é um Deus que pedia sacrifícios. No livro de Reis, tem uma passagem no livro de Reis que fala sobre um rei que está perdendo a guerra, e ele pega o filho dele, o filho primogênito dele, e sacrifica na muralha. E nisso os israelitas saem correndo. Isso está em 2 Reis 3. Ele sacrificou para quem? Para Quisleu. Ele sacrificou para esse Deus, supostamente, esse Deus com D minúsculo. Ele sacrificou para ele, dizendo que, acreditando que esse Deus ia salvar ele da mão dos israelitas. Ruth, esse é o principal Deus. Tem Moloque também, que é outra questão bem complicada. Muitas vezes a gente chama uma criança de moleque, né? A palavra moleque, ela é derivada, etimologicamente falando, de Moloque. Então, às vezes você está falando, os moleques eram aqueles que eram levados para o sacrifício para Moloque. Então, toda vez que você falou moleque, você está falando que é uma criança que foi separada para o sacrifício a um Deus chamado Moloque.
Então, às vezes, as raízes, nós religiosas, elas levam a gente muitas vezes a não enxergar o que a gente tem feito com as nossas palavras e o que a gente tem feito principalmente com o nosso coração, aonde a gente tem colocado o nosso coração. Ruth tem a sua cunhada, Orfa. Orfa desiste de ficar do lado de Noemi. Noemi morre, seus 2 filhos, morre seu marido, e Noemi fala: chega, eu não aguento mais. E ela escuta rumores de que lá em Israel já tinha passado a fome, tinha passado o período de fome. Então eu vou voltar para Israel. Voltando para Israel, ela sabia que não esperava nada dela. Quero dizer uma coisa para você: tem momentos na nossa vida que a gente acredita que não há mais nada. Tem momentos na nossa vida que a gente acredita que a gente está igual Noemi, e a gente diz assim: que me chamem de Mara, amarga, porque a minha vida se tornou em amargura, porque não está dando nada certo. Seja no seu trabalho, você manda currículo e não é chamado. Seja no seu casamento, você demonstra amor, você demonstra afeto, e isso não é correspondido. Seja na igreja, você ora, e o milagre não acontece para você. E muitas vezes você entra nessa perspectiva, a mesma perspectiva de Noemi, e de repente dizem para você: acabou a fome, e você volta. Só que o retorno não é o mais importante, sim quem está do seu lado. Deus vai colocar na sua vida Ruths, pessoas que estarão ao seu lado, dirão para você: eu estou do seu lado, eu não vou te abandonar, eu não vou te abandonar, eu estou do seu lado. Ei, está difícil, mas eu estou aqui do seu lado. Deus vai levantar pessoas para dizer para você que estão do seu lado. Deus vai levar você a um novo patamar de entendimento. A palavra de Deus diz que se eu não amo aquele que eu vejo, como eu posso amar aquele que eu não vejo? Então que você possa amar aqueles que estão ao seu redor e possa entender que a situação que você está passando, ela é relatada aqui, na Bíblia. Eu não conheço nenhuma situação, e olha que eu vivi em situações inusitadas. Eu vivi situações inusitadas na minha vida, que não vem ao caso, mas eu não conheço nenhuma situação que não esteja relatada na Bíblia. E não adianta o mundo vir com as suas distrações, com as suas divergências, querendo colocar a família em segundo lugar, e fazer tudo isso não adianta. Tenha um coração blindado, blinde-se do Evangelho, blinde-se da palavra de Deus. A palavra diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheça e prossiga em conhecer, e avance no conhecimento. Avance no conhecimento. A outra perspectiva é Ruth. Você tem sido Ruth na vida daquele que está ao seu lado? Sabe? Seja Ruth na vida daquele que está ao seu lado. Não vou. Aonde você for, eu vou. Ei, o que acontecer com você vai acontecer comigo. E eu não estou falando do seu amigo, olha só, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Quantas situações perdem, quantas dificuldades pedem Ruth na minha vida e na sua vida. A atitude de Ruth, a atitude de Orfa foi ir embora, foi abandonar. Foi uma atitude, ela até que tentou a primeira vez, mas na segunda vez ela disse: opa, não dá para mim, isso não vai dar para mim. Eu vou chegar numa terra onde eu sou estrangeira, eu sou viúva, o que vai sobrar para mim? Nada. Mas Ruth entendia que ela servia ao Rei dos Reis, ao Deus Todo-Poderoso, e mais que isso, ela não precisava de mais nada. Ela tinha a sua sogra, ela tinha Noemi. Pare de pensar num contexto geral, enxergue quem realmente está do seu lado, porque é dessas pessoas que você vai precisar daqui a 30, 20, 50, 10, não se sabe quando, mas você vai precisar dessas pessoas. Seja amigo de quem é seu amigo, seja marido de quem você é marido, seja esposa de quem você é esposa. Lute por as pessoas que estão ao seu lado,
Porque no momento da dificuldade, o abraço vai brotar de quem está perto, certo? Ninguém vai sair lá de longe e vir te dar um abraço, não. Vai brotar de quem está perto. E Ruth permanece do lado da sua sogra, independente do que vai acontecer. Veja só, olha a coragem dessa mulher. Independente do que vai acontecer, eu estou do seu lado. Ela não sabia que ela ia casar com Boaz, ela não sabia de nada disso. Nós temos a honra dada por Deus de conhecer uma história que aconteceu, mas quem vive a história, viva essa história, leia a Bíblia e viva as histórias dela, sabe, no tempo lá, fala, meu Deus, legal, ó, eu sei que ela vai casar com Boaz, tudo isso é terceira pessoa, viva a história, na primeira pessoa, sabe, na hora que ela falou, só tinha ela, não tinha nenhum nada para comer, cara, não tinha nada, e ela disse que não abandonaria a sua sogra. Não abandone quem está do seu lado. Ame, lute. Sabe, a gente fala muito de amor. E Paulo define bem o amor. Se você for lá em 1 Coríntios 13 e ler aquilo lá na primeira pessoa também, você vai entender aquilo lá. Você vai falar, pai, me leva para a próxima fase. Tudo sofre, tudo crê. Legal, pai, isso eu já faço. Tudo espera, já faço. Tudo suporta. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando você vê, você está do lado do rei. Você está do lado do rei. Aí você fala, pai, é isso, o dom supremo. A gente fala de línguas, a gente fala de profecia, de cura, de libertação, de tudo isso. Paulo chama de o dom supremo. O dom supremo. Não é, sabe, supremo. Supremo de supremacia. Está muito além dos outros dons. Muito além. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Olha só, dos anjos. Dos anjos. Eu não seria nada se eu não amasse. Se eu não me importasse. Se eu não quisesse estar ao seu lado. Se eu não me doar. Tire aquilo que foi colocado. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente fala assim, mas estão falando mal de mim, mas estão me defamando, mas estão dizendo as coisas de mim. Sabe o que os judeus falaram? Falaram que Maria teve um caso com um centurião romano. Está escrito no Talmud. Eu descobri isso, fiquei aterrorizado, cara. Para defamar o meu rei. Você já imaginou o meu rei, o seu rei, sendo defamado por toda uma cultura milenar, dizendo que Maria teve um caso com um romano, e dessa, que o nome é Pantera, e nasceu Yeshua Pantera, se eu não me engano. Alguma coisa, enfim, é Pantera, o nome do Pantera, mas não Pantera nossa, Pantera de bicho. E aí, ele foi defamado, ele foi julgado. Sabe, a gente vê nas redes sociais, um fala para o outro. Esses dias atrás eu fiz um post, daí o cara postou lá. Eu até falei, vou responder. Eu falei, que vou responder nada. Porque quem me justifica? Quem justifica você? Quem tem te justificado? Qual é a justiça que você pertence? Quem? A qual justiça que você serve? Vou dizer uma coisa para você, a nossa matemática não funciona, a nossa justiça é loucura. A palavra de Deus diz assim que a nossa sabedoria é uma loucura para Ele. Então, a qual justiça você serve? Às vezes a gente chora e fala que a gente está sendo maldito, né? Mal falado. A gente fala, poxa vida, estão falando mal de mim, estão fazendo... Gente, eu sei que é difícil, eu estou falando aqui, e isso que eu estou fazendo é pura e simplesmente falar. A situação, quando a gente entra na prática, quando a gente entra em prática, sabe? Prático, o negócio prático está acontecendo agora. Nesse momento estão me defamando, nesse momento estão falando mal de mim, me caluniando. Eu não sou isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu rei. Você sabe quem é o seu rei? Saiba em quem você tem crido. Saiba que Ele é tudo por você, e que no final das contas Ele vai olhar para você e vai falar assim, ei, você venceu também. Eu venci o mundo e você também venceu. Passou por eles lá, por essa dificuldade, por todo esse conflito de identidade que existe nesse planeta nosso.
por todas essas dificuldades que a gente tem visto na televisão, que a gente tem escutado, por toda essa guerra de informação que já existe há muito tempo, um defamando o outro, um falando mal do outro, um falando de coisas que não estão acontecendo e a gente fica no meio sem saber. Mas eu sei de uma coisa: Ele virá e não tardará. Ele virá, o Rei virá. A gente tem que passar ileso por isso. Você sabe qual que... Eu estava vendo agora dessa questão de guerra. Você sabe qual que é a melhor arma que existe? É aquela que não precisa nunca ser usada. E você tem essa arma. A palavra diz em Coríntios 10 assim, que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, poderosas para trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Você já imaginou? Você pega um pensamento teu que está tentando te afastar da palavra de Deus, tentando te afastar do que Deus tem pregado, do que Jesus Cristo disse, e você fala assim: negativo. Se ajoelha e ora, e a sua arma é essa: garra nas ventas no negócio e sai arrastando. Fala: tá aqui, pai, tá certo. E o Espírito Santo fala: não tá certo, filho. Então eu tiro de mim e abandono, porque não faz parte. As nossas armas, elas são espirituais. As nossas armas, a gente não veio para lutar contra o meu irmão, a gente veio para lutar contra nós. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou na terra para lutar contra mim. E assim como eu tenho as minhas batalhas, você tem as suas dificuldades, sejam elas do passado, sejam elas do presente, sejam elas financeiras. Nós temos as nossas dificuldades. Quem somos nós hoje? Nós somos Ruth, que traz um novo capítulo na vida de Noemi. Ou nós somos Noemi, que precisamos de alguém para virar a página para a gente? Se você está precisando de alguém para virar a página por você, peça a Deus, Ele vai trazer. Se é hora de virar a página, peça ao Pai: Pai, eu não aguento mais essa situação, eu preciso que mude, essa situação precisa mudar, eu não suporto mais. Eu estou em pé, mas eu estou andando arrastado. Eu estou precisando de um renovo. Sabe, Pai, é muito bonito ver o pregador lá em cima falando, é muito bonito ver tudo isso, mas aqui em casa, no travesseiro, na hora que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, Pai, eu preciso de um renovo nessa hora, de um refrigério nessa hora. Peça ao Pai. Peça ao Pai. Se hoje você vive a face de Noemi, peça ao Pai. E se hoje você foi chamado para virar a página para alguém e vive a face de Ruth, ajude essa pessoa, porque um dia teve Ruth na sua vida também. Um dia alguém te ajudou, um dia alguém te estendeu as mãos, um dia você chorou. Um dia eu chorei para aquele neguinho ali, ó, e falei para ele: eu preciso ir em uma igreja. Levi, eu preciso ir na igreja, eu preciso congregar, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu preciso ir numa igreja. E ele foi Ruth na minha vida. Ele me trazia vários quilômetros aqui. Ele me ajudou. Hoje eu estou com a minha família de volta. Hoje eu vivo um renovo na minha vida. Hoje eu não colho mais espigas nos campos. Hoje eu sou casado com o Rei dos Reis, graças a Ele. Mas houve um tempo em que eu caminhei até a minha terra. Houve um tempo em que eu tive que colher espigas. Há um tempo, Salomão foi um homem muito sábio. Ele disse sobre o tempo. E o tempo é verdade, existe tempo para tudo. Para tudo. Saiba identificar que tempo que você vive. Saiba ler a Bíblia e entender que tempo que você vive. Salmo 30, versículo 5 diz assim: que o seu choro, o meu choro, ele pode durar a noite inteira, mas de manhã, e a alva já está raiando. Isaías, no capítulo 49, ele diz assim que a nossa justiça brilhará como a aurora, e o meu dia mais escuro será como o meio-dia. A tua justiça logo brilhará, logo você será iluminado. Se prepare para o que a luz traz. Se prepare para o que Deus pode revelar com a sua luz, com a sua poderosa luz.
Muitas vezes a gente acredita, quando vem na igreja, que assim como aconteceu na história de Ruth, a gente acredita ser uma pessoa, e Deus vai mostrando quem a gente é, através da sua palavra, através da pregação, através dos irmãos, através das atitudes dos seus irmãos que estão ao seu redor, que estão em patamares muito diferentes do seu. Ei, não é por causa de um altar, não é por causa de uma limpeza, não é nada disso. A palavra de Deus diz assim, que o homem espiritual discerne espiritualmente todas as coisas. E quando você entra em dimensão de espírito, você começa a enxergar quem são seus irmãos que estão na igreja, e você fala assim, gente do céu, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar. Às vezes você nem sabe da história de ninguém, mas só de apertar a mão, você sabe o que você está falando com o homem de Deus. Você sabe quem é a pessoa, você sabe disso. Ruth não se desviou do seu propósito. Ela casou e ela continuou casada. Ela continuou casada. Ela não abandonou Noemi de forma nenhuma. Eu podia falar sobre Boaz, podia falar, só que eu quero trazer a história de Ruth. Eu não vou. Onde você for, eu vou. Aonde você morrer, ali eu serei sepultada também. Da geração de Ruth, depois da geração de Ruth, foram 31 gerações até Jesus Cristo. Veja bem, olha como a escolha faz toda a diferença. Ela escolheu Boaz, que era um homem do campo, que era, não se fala, muita gente fala, ele era bonito. Eu pesquisei, não vi nada sobre isso. O que eu vi é que ele era um homem do campo e que ele gostou da atitude dela, e que aquela atitude de recolher as espigas e levar para sua sogra, que era viúva, e ela também era viúva, o fez ver ela com bons olhos. A sua atitude faz as pessoas ver você com bons olhos. Olha, aqui tem pessoas que trabalham, que batem cartão, que tem seus patrões. Eu tenho certeza que a sua atitude em um dado momento da sua vida fez você ser visto com bons olhos pelo seu patrão, e ele te promoveu. Espiritualmente também é assim. A maior diferença de tudo é que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, procurando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, olhando você, olhando eu, olhando as nossas atitudes, entendendo as nossas dificuldades, entendendo e compreendendo a maneira como eu e você, a gente fala, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, Pai, estou errado, tem misericórdia de mim, Pai, eu me arrependo, me perdoa, Pai. Falava hoje com o Levi, e muitas vezes a gente tenta acelerar o processo. A gente quer pedir perdão para uma pessoa, mas ainda não é tempo de pedir perdão para ela, porque ela não está apta para receber o teu perdão. Existem duas faces, assim como nessa história, existem as duas faces. Existe a face de quem pede e a face de quem recebe o perdão. E quando eu peço perdão e não é a hora, a pessoa não recebe o perdão, e você machuca mais essa pessoa ainda. Entenda uma coisa, se você errou, peça para Deus o tempo certo para pedir perdão, porque se você pedir perdão e a pessoa não estiver ainda no momento de receber esse perdão, essa pessoa vai se machucar mais, principalmente se ela conhecer os princípios bíblicos. Ontem eu tive a oportunidade de pedir perdão para pessoas que eu machuquei, e o perdão foi preparado, tão bem preparado, que essa pessoa veio me abraçar antes, e ela veio me pedir perdão, sendo que eu que tinha que pedir perdão para ela. Rapaz, isso é muito de Deus. Isso olha, vou falar uma coisa para você, isso é muito de Deus. E eu já estava machucado com essa situação há anos. Falei, Jesus, prepara uma oportunidade. E o Pai preparou. E houve perdão, pedido de perdão, e houve consolidação. Foi consolidado. E a partir daquele momento houve cura. Houve cura. É necessário que haja cura. Sabe? A palavra de Deus diz que em Eclesiastes,
8:6 diz assim, que para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Há um tempo e um modo certo, há um tempo e um modo. Tempo e modo. Você consegue colher uma laranja antes da flor? Não. Tem a flor, tem todo o tempo. Irmãos, a palavra de Deus diz assim que em Tiago, ela fala sobre, eu quero deixar um último versículo com vocês, que está em Tiago, e eu queria que vocês entendessem que entre Orfa e Ruth, existia uma coisa chamada titubear, ânimo doble. E Tiago fala sobre isso, sobre o homem que cocheia em dois pensamentos. O homem que ele olha para uma coisa, ele fala, eu vou fazer. Mas daí de repente, falam do ouvido dele, falam no outro, ele fala, vou deixar, não vou fazer mais não. Não, melhor não. Mas ele estava com tanta vontade de realizar aquilo. E ele fala sobre isso, sobre o ânimo doble. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você aplicar os princípios espirituais na sua vida material, não há como você errar. Sabe? Todas as vezes que eu retrocedi e fui para o mundo, foi porque eu não apliquei o que era espiritual, de forma espiritual na minha vida, de forma material na minha vida também. A palavra de Deus diz assim em Tiago 1:6: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo doble é inconstante em todos os seus caminhos. A constância e a permanência vai levar você a lugares espirituais em Deus que você nunca sonhou em chegar. Sonhos. Se prepare. Você vai estar em uma cidade diferente, em algum lugar diferente, e vai vir entregar para você a profecia, a resposta daquilo que você pediu para Deus. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente, e que vocês possam entender em que lado você está hoje. No lado de Ruth ou no lado de Noemi. Quem você é hoje. Entendam sempre que existe uma forma de Deus trabalhar na sua vida, mostrando que Ele está presente. Peça para Deus com fé, não duvidando, como o Tiago diz, que Ele vai acrescentar na sua vida. Ele vai acrescentar uma pessoa para te ajudar, ou uma pessoa precisando ser ajudada. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente e derramar nessa semana sobre a vida de cada um de vocês sabedoria e entendimento, que vocês possam enxergar Deus em todos os lugares, que vocês não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, e que todo o alimento espiritual que for posto na mesa de vocês, vocês possam provar dele e se deliciar dele. Vocês possam entender que o Espírito do Senhor está em todos os lugares, que basta somente chamar de coração, que o Espírito Santo vem te abraçar e te consolar. Não é brincadeira. O Espírito Santo vai te consolar em todas as suas dificuldades, naqueles momentos que a igreja não vê, que o seu parceiro, o seu marido, ele não vê. Nesse momento, peça que o Espírito Santo vai mais fundo do que qualquer palavra humana. Ele vai te consolar. Eu desejo nessa semana que vocês possam ser abençoados poderosamente, que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês, que vocês possam fazer escolhas segundo o reino de Deus, e que o reino avance dentro de cada um de nós. E eu agradeço imensamente a minha oportunidade, em nome de Jesus.